começando a nossa palestra de hoje. Vamos tentar ser mais objetivos e trazer boas informações, porque não importa aqui usar muitos termos técnicos, né? Acho que a gente tem que falar de uma maneira que todos entendam, que seja prático e que você descubra a importância e o quanto o bioalinhamento pode favorecer no tratamento e na recuperação daquilo que a gente chama de doença, né? Como eu já disse a vocês, o bioalinhamento ele não trata como doença, ele enxerga como sintoma. Existe então um sistema biológico por trás de cada sintoma que o paciente tenha. Então, cada queixa que o paciente tem quando ele chega para uma sessão de bioalinhamento, a gente sempre pergunta qual a sua queixa, né? Primeira pergunta. E com base nessa queixa, a gente vai fazer uma análise de todo o histórico desse paciente, porque às vezes a gente tem que seguir o trilho, né? Como disse na semana passada. A gente tem muitas informações que não estão ligadas a um conflito impactante vivido pelo cliente. Então, sempre o sintoma, aquilo que a gente chama de doença, está diretamente ligado a um conflito psicológico, um momento impactante, vivido em isolamento, inesperado, né? Então, o que acontece? O Dr. Hammer já deixou claro isso, que aquilo que a gente chama de doença, os sintomas têm uma ligação direta a um fator psicológico, e isso gera o quê? Um registro lá no cérebro. Bom, então, uma vez que a gente recebe esse paciente e começa a fazer a anamnese, né, que é a primeira avaliação que a gente faz, a gente acaba conhecendo o histórico dele e a gente vai seguir no sentido daquela queixa, né? Então, hoje nós vamos falar de algumas, a gente vai falar mais de doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É todo tipo de manifestação aonde o nosso próprio corpo, né, nosso próprio sistema de defesa, ele não identifica mais quem é a célula boa de defesa mesmo e quem é a célula do agressor, daquilo que pode ser uma manifestação ou viral ou de micro-organismos ou de bactérias. Então, por alguma razão que muitas vezes até a medicina mesmo tem dificuldade de explicar, o seu próprio corpo está em luta contra ele mesmo. Isso torna-se uma doença autoimune. Então você não consegue explicar para o seu próprio sistema biológico, para a inteligência orgânica, biológica, de que ele não tem que combater aquilo. Então, como que isso acontece? Através de conflitos vividos na psique desse paciente. Ele sofreu um impacto, ele viveu um momento inesperado, conflitante, a gente pode chamar de um choque, e se instalou nele um programa biológico de defesa contra ele mesmo. Olha que coisa, né? E qual é a ideia de um conflito biológico? Sempre todo aquilo que a gente chama de doença é negativo. Tá vendo? É o que se vende por aí, né? Mas nem sempre. Às vezes essa manifestação, esse sintoma, ele só está te dando um ganho de tempo para resolver uma situação psicológica, né? E quando você resolver essa situação na psique, você recupera a função no seu corpo. Bom, então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar de algumas doenças autoimunes. Vamos começar com a pressão alta, vai? O pessoal pediu aí, falou de pressão alta. Então, o que é a pressão alta, né? O ideal é que a pressão seja 12/8, né? Tem médica na sala aí. E aí fica mais fácil, nos ajuda, né? Então, quando a pressão ela vai acima de 14/9, se eu não estiver errado, é o que a literatura nos diz, né? Já está começando a dar sinais de uma pressão alta. E se ela chegar ao extremo 18/12, aí o camarada já está infartando. A coisa está feia. Então, quem tem pressão boa aí, 12/8? Dá um joinha aí. Ó. Você mediu quando?
Fala comigo? Mediu, qual foi a última vez que mediu? Olha, acho que semana passada, mais ou menos. Então, mas você tá com. Aparentemente você tá bem. Parece que não tá nervosa, não. Tá tudo bem mesmo. Vamos lá, Silmara. Quando foi a última vez que você mediu a pressão? Semana passada também. Quanto tava? 12/8. Ó, que Eu maravilha. fiz uma cirurgia há um tempo atrás e a médica até mediu tal. Eu entrei no centro cirúrgico com a mesma pressão e saí com a mesma pressão. A Que minha maravilha. normalmente é mais baixa, né? É baixa até É, 11/7, entendeu? não muito baixa, né? Não muito. É mais 11%. Uhum. E o Júnior? Tá com o microfone. Abre o microfone para nós aí, Júnior. Tava 13,9, 13,8 a última vez. 13,9, né? Já começa a dar um indício. Se chegar no 14,9 aí, meu amigo, já pode pode fazer alguma precaução, né? E a Graziella? Parece que travou lá o dela, né? Clarice, e a tua pressão, como anda? A minha pressão, desde que me conheço por gente, é 10/6. Baixa. Sempre. Eu engravidei, tudo, mesmo na gravidez, 10/6, 10/6. Bem cravado ali. Máximo 11, mas 10/6. Tá, e como que você convive com ela? O que você faz? Nada. Eu Nada? absolutamente Nem um salzinho debaixo da língua? não. Poxa. Né? Nisso, praticamente eu sou boa. Na pressão, não faço nada. Aí você tem muita sonolência, se você faz um movimento brusco da tontura, e aí? Olha, vou falar pra você, eu tenho até um pouco de insônia, não tenho muita sonolência, não. Sou uma pessoa que estou bem cuidada. Insônia não tenho, sou uma pessoa até que ativa. O que mais? Tontura, se eu deixo de comer às vezes, né? Não tem muito. Não como muito, sabe? De café da manhã eu como uma bolacha e tomo um suco de chocolate quando tomo. Na hora do almoço eu como. Meu mal ainda é doce. Eu como algum doce, mas eu tomo limão. Hoje em dia eu tomo limão, azeite e melhora. Mas do resto, se for pra você, eu tô tomando azeite depois dos 2 anos pra cá e limão. Mas sempre foi 10/6. Isso daí eu nunca fiz nada. Entendi. Tá bom. Talvez, né, exista até uma dilatação das artérias aí que irrigam, levam o sangue, né, e de repente seja já dilatado naturalmente, né, e por isso tem uma pressão diferenciada. Mas espero que tudo bem, né, tomara que não traga nenhuma outra consequência, né. Vamos lá, vamos falar com a Graziella. Graziella, como é que tá a sua pressão? Oi? Janete? Isso. Pode falar, a tua pressão, como anda? Minha pessoa está sempre bem. Está sempre 12/8, foi medir semana passada, tá ótimo. 12/8? Boa demais. Isso. Boa demais, tá bom. E a Isabela, tá ouvindo? Graziela. Tem Isabela aqui também, ó. A Graziela entrou aí? Cadê? A pressão dela deve ser muito boa, né? Garota, né? E a Isabela, tá nos ouvindo ou não? A Oi, Bianca. A Isabela, vamos lá. O Pressão é meu boa, normal- Isabela? A minha pressão normalmente é baixa, é 11/6. E já aconteceu de estar 10/6 também. Mas E aí, é o meu normal. o que você sentiu? É que normalmente ela é baixa mesmo, né? Eu, às vezes, eu acho que porque eu não sou muito agitada, então pra mim é o comum. Tá bom. E você tem bastante disposição, energia, mesmo diante de uma pressão baixa? Não, eu sou uma pessoa mais quieta. Acho que por isso que a minha pressão ela é mais tranquila.
Uhum. Tá bem, vamos ouvir a Bianca agora. A pressão, para falar a verdade, viu? Mas sempre tá no padrão, 12/8, 11/8, nessa faixa mesmo. Tá bom, ótimo. Então não vou falar de pressão alta, não. Todo mundo tá com pressão boa, até baixa, é o contrário, né? Então para que eu vou falar de pressão alta, né? Mas, de qualquer maneira, gente, problemas de pressão, eles tanto faz, eles podem ser das duas maneiras, ou muito alta ou muito baixa, né? Nesse caso aí nós não temos nenhuma pressão aí muito agressiva, né? Muito alta ou muito baixa. Mas a pressão alta, por exemplo, ela, como o bioalinhamento entende, ela está ligada a um conflito que em algum momento, sempre que a gente for fazer a anamnese desse cliente, a gente vai chegar numa causa, numa origem, de que ele viveu um conflito onde em algum momento ele precisou de muita energia para sair, para fugir de uma situação de perigo, de risco, impactante, medo, né? Então colocou para que ele entrasse em explosão, até o nome já diz, pressão alta. Pressão é para quê? Para nos movimentar, para nos tirar da inércia, para nos fazer avançar, para nos fazer sair de uma situação onde há um risco, onde a gente percebe um perigo. Então, sempre que a gente for fazer a análise, né, da origem do conflito, a pressão alta, ela se iniciou a partir de um momento impactante onde este cliente sentiu um grande perigo e então houve assim aquela necessidade do sangue fluir mais rápido, ter mais pressão. É igual você na sua mangueira de jardim, né, regando o teu jardim, você fala assim, eu quero um jato mais forte. Você vai e reduz a saída, né, o regulador. Isso te dá o que? Mais pressão. E é exatamente isso que está acontecendo no teu organismo, no teu sistema venoso, através das artérias, né, que irrigam aí os órgãos do corpo e através também do coração. Essas artérias, elas podem estar com um excesso de gordura. E isso gera o quê? Colesterol. Estrangulando, né, o caminho, o fluxo. A gente fala de a luz, né, do túnel. Então, o canal da artéria interno, ele pode estar sendo reduzido por acúmulo de gordura, fornecendo maior pressão, exigindo que o seu coração trabalhe mais para pulsar mais. Isso vai elevar a tua pressão arterial. Outras vezes é acúmulo de líquidos, que também pode gerar o excesso de pressão, alteração na pressão. Você precisa tomar diuréticos para liberar esses líquidos, aquela história toda, para equilibrar a tua pressão. Agora, veja, tudo isso que nós estamos falando é remediar o efeito, não é a cura. Aliás, né, a maioria dos casos, os médicos dizem, olha, não tem cura, você vai conviver com essa situação. Mas, claro que não. Tudo sim, se a gente identificar a causa e a gente trabalhar o sistema biológico, por isso o bioalinhamento é fantástico. Porque quando a gente identifica mesmo a causa, como aconteceu, a gente leva o cliente a reviver aquele momento, a gente chama esse momento de crise epileptoide. É o momento do salto. A gente vai levar o paciente, o cliente, né, a viver aquele conflito de novo, reviver o conflito. E quando ele revive aquilo ali, então ele dá um salto para a próxima fase, que é o que até agora ele não conseguiu. Quando ele faz isso, nós vamos verbalizar, né, para o sistema biológico dele, e ele vai entender que agora ele não está mais em fuga, ele não precisa mais lutar. Por que a pressão sobe? Se você prestar atenção, os momentos que você tem o pico de pressão, é algum momento que te remete àquele momento inicial, aquele momento de choque, aquele momento de crise. De alguma maneira, tem alguma situação que te põe de novo naquele mesmo sentimento, naquela mesma sensação, e é isso que faz subir a tua pressão de novo. Por quê? Teu sistema biológico fala assim, fuja,
saia dessa situação, mova-se. E na verdade você não precisa mais disso. Então o bioalinhamento vai te ajudar nisso, vai corrigir e vai fazer com que o teu sistema biológico ele desabilite essa proteção, esse mecanismo, e aí você vai começar gradualmente a ter uma pressão estável outra vez, 12/8, maravilha, pressão boa de novo. Então o bioalinhamento está aqui para ajudar. É autoimune no sentido de que o teu próprio corpo não consegue corrigir sozinho. E aí sim, temos dietas, temos aí exercícios, temos toda uma tratativa para ajudar o corpo a se recompor, e isso não é ruim, desde que bem acompanhado, na medida certa, né? Mas existe cura, tá? Essa é a grande e boa notícia. O bioalinhamento vai te ajudar a trabalhar essa questão. Bom, já que as questões de pressão aqui não é o ponto alto, né? Vamos falar de um outro item importante, diabetes. Diabetes, alguém aqui tem essa situação aí? Já diagnosticada ou não? Eu tenho na família, mas eu ainda não. Graças a Deus, ótimo. Ninguém, né? Não, Bom. eu também tenho na família, mas não faço exames frequentes, mas não tenho. Na verdade, minha mãe, avós, todos têm. Certo. Bom, o diabetes, ele tem 2 tipos, né? A gente tem que reconhecer o tipo 1, o tipo 2. E aí o diabetes, por exemplo, quando a sua insulina nos seus exames está alta e também o açúcar, né, o índice de glicose é alto, isso significa que existe uma resistência insulínica. Por quê? A gente tem que explicar aqui que a insulina gerada pelo pâncreas, ela vai ajudar a abrir as células para que o açúcar penetre, né, para que ele faça a glicose, né, na célula. Então a insulina ela tem a função de abrir a célula para receber a glicose. O que pode estar acontecendo? Quando nós temos o tipo 1, resistência insulínica, é de que o pâncreas continua gerando insulina, mas o seu próprio organismo, né, ele fica resistente à insulina e não abre a célula para fazer a glicose, né, para receber a glicose. Então, você tem perda de energia, você sente aí fraqueza, você não tem aquela disposição ideal, e ainda os teus exames vão apontar aí excesso de açúcar no sangue, né, por conta de que a insulina está sendo resistida pelo próprio organismo, não abrindo a célula para receber a glicose. Bom, então, esse é o tipo 1. O tipo 2 já a insulina está baixa, mas a glicose é alta. O que significa isso? Que aí é o pâncreas que não está gerando, não está produzindo insulina como necessário. Então aí você está gerando a glicose, mas ela não é processada porque a insulina não é recebida na célula e não consegue, então, realizar esse mecanismo de abrir a célula para a glicose. Bom, então, neste caso, como nós falamos, há uma resistência à insulina, tipo 1. E é exatamente isso. Qual é o conflito ligado a diabetes tipo 1? É um conflito de resistência. Exatamente. Normalmente, quando esse cliente passar por uma anamnese com a gente para identificar a origem do conflito que ele viveu, está ligado a um conflito de resistência. Ele está fazendo algo forçado. Em algum momento ele teve que aceitar uma situação contraditória. Em algum momento ele teve que se submeter a algo que ele não aceita, que ele não gosta, que ele não é feliz com aquilo, né? Então, ele gasta muita energia combatendo algo que ele não pode mudar. Então, a origem do conflito é exatamente conflito de resistência. Ele está o tempo inteiro em luta, gastando energia por algo que ele faz em contrariedade. E aí, né, gente?
a gente pode aqui começar a pensar e associar, né? O que eu faço? Ou vamos pensar num diabético. O que essa pessoa que desenvolveu o diabetes, ele faz a contragosto? O que ele faz assim que ele, se ele pudesse mudar hoje, ele mudaria? Essa é a pergunta, né? Ah, se eu pudesse acabar com aquilo ou com isso, se eu pudesse mudar de emprego, se eu pudesse mudar de cidade, se eu pudesse mudar de casa, se eu pudesse, né, sair desse relacionamento, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu luto contra isso, contra aquilo, às vezes é no próprio corpo, né? Então você tem questões pessoais suas que você está contrariado naquela decisão que você tomou, naquilo que você assumiu uma responsabilidade com algo que você agora não quer mais. Essa contrariedade o tempo todo pode sim levar a um quadro diabético. Tá? Então, essa é uma questão de um conflito de resistência. Bom, o que a questão, o diabetes ele pode levar como consequências, né? Ele pode lesar neurônios do sistema nervoso, ele pode causar dormência na ponta dos dedos, né? Isso é bastante comum. Pode, em última análise, né, também acumular gordura no fígado, que a gente chama de um conflito hepático, né? Problema hepático, quando através do próprio diabetes ele acumula gordura no fígado, não processa. Aí vai ter problema de cicatrização numa fase mais aguda, né? Problema de cicatrização, não coagula o sangue. Pode vir a ter uma retinopatia, que é os vasos capilares da retina, né, já não serem mais irrigados. Uma nefropatia, lesão nos rins. Isso é bastante comum. Pessoas diabéticas, né, porque às vezes não sabem que e vai convivendo com essas alterações no sangue, e por não saber, ele acaba lesando rins. Aí é complicado, né? Depois, quando vai descobrir, aí já tem uma perda da função renal por conta do diabetes. Então, o diabetes é uma doença silenciosa, mas perigosíssima, né? Também, como nós falamos aqui, ela atrapalha a glicose, né? A hemoglobina. O açúcar gruda na hemoglobina, atrapalhando levar oxigenação às células, né? E às vezes até mesmo ao cérebro. Então a coisa fica bastante delicada, bastante complicada. Então, diabetes, uma questão, um conflito de resistência. Dá para ser tratado? Dá. Dá para melhorar isso, corrigir isso? Sim, com certeza. Tinha um exemplo da pressão alta aqui, eu esqueci de passar para vocês, de uma cliente que, voltando, né? Pressão alta de novo. Uma jovem, 27 anos, ela chegou no consultório mal e dizendo que a coisa de 2 anos ela vinha sendo acompanhada por causa de pressão alta. Então, os nossos bioalinhadores, eles atenderam essa moça e começaram a questionar, né? Quando começou isso? Há cerca de 2 anos. E quais são os índices da pressão? Viram tudo pressão alta, tal, tá certo. Desde 2 anos atrás, 25 anos que ela tinha, aos 27. Tá bom, mas o que aconteceu? A pergunta é interessante, né? O que aconteceu, sei lá, algum tempo antes, um pouquinho antes de você começar a ter pressão alta? Qual foi o fato marcante? Ou você sofreu um choque, alguma coisa assim, um pouquinho antes de começar a ter pressão alta? Aí ela foi lembrando, e falou, não, realmente, eu tive um problema. Quando eu estava com 25 anos, meu pai faleceu. Né? Tudo bem, teu pai faleceu, e como foi, né? Tudo bem, identificar que houve um fato impactante ainda não explica, ainda não é suficiente, né? Então aí vem as perguntas poderosas, mas como você se sentiu ao receber a notícia do falecimento do seu pai? Aí todo mundo aqui pode dizer, ela começou a chorar, ela caiu em prantos. Não, aquela moça falou assim, olha, eu fiquei indiferente. Curiosamente, eu fiquei indiferente. Para mim foi tranquilo. Olha, estranho demais, né? Aí você fala, poxa, tranquilo, mas por quê? Como é que foi?
como é que estava assim, e as pessoas ao seu redor, os familiares, todo mundo chorando, todo mundo triste, realmente, foi muito dramático, mas eu ficava olhando para as pessoas, aí, para os meus parentes, tudo chorando e tal, e eu não chorei, por quê? Porque meu pai era uma pessoa boa, meu pai sempre me deu o que tinha que me dar, me ajudou, foi uma pessoa legal, então eu sabia que ele estava bem, né? Então eu não fiquei triste. Aí eles falaram, puxa, que interessante, né, tal, mas ficou claro, né, na fala dela, porque quando ela começou a falar, nós falamos aqui na aula passada, na transmissão passada, de que o bioalinhador ele vai procurar e evidenciar os sinais do sistema nervoso autônomo, né? Então, naquele momento em que ela falou assim, mas meu pai era uma pessoa muito boa, então eu estava ali do lado do caixão dele, mas eu sabia que estava tudo bem, né? E eu não conseguia, assim, me despedir dele. Tá bom. Ali foi o ponto. Ela não conseguiu se despedir do pai como ela gostaria. Nesse momento a voz embargou, nesse momento ela começou a querer derramar uma lágrima, que ela não chorou no velório, e ali caiu a consciência, né? Entrou em consciência. Então fizeram ali um procedimento para ela e ela foi para casa. Aí, no dia seguinte, ela entra em contato com os nossos bioalinhadores, dizendo, olha, eu identifiquei o problema. Eu não chorei o luto do meu pai. Essa noite, eu chorei tudo o que eu tinha para chorar. Veio à tona todas as emoções, tudo aquilo que ficou preso naquele dia, e por 2 anos, a pressão alta dela era o luto que ela não viveu, que ela não chorou. Ela reteve as emoções. Olha, gente, como que é forte isso, né? As emoções podem trazer um conflito, e a gente chama de DHS, né? Que é o conflito vivido de forma impactante, inesperada. E ela sofreu aquele momento, e como ela não conseguia extravasar, manifestar, as pessoas até acharam estranho, por que a filha não chora? Que filha insensível, que filha indiferente ao pai, né? E não é, aquele momento ela não conseguiu, mas agora, depois de 2 anos, é que ela teve consciência, que ela quis se despedir do pai, então ela chorou muito, ela fez as orações dela, ela meditou, aí ela acalmou o coração, ela liberou, né? E a gente, para entrar em fluxo, tem que fazer isso mesmo, tem que liberar. A gente não pode estar retendo nada. Quando o nosso coração está retendo emoções densas, até o nosso sistema circulatório é afetado. E foi o que aconteceu com ela, a pressão subia, porque ela tinha que chorar, ela tinha que liberar aquele pranto, e ela não conseguia. Então ela entrava numa crise que a gente chama de epileptoide, né, que é o salto para a correção, e ela não conseguia, ela voltava. Isso chama-se pós-conflito em balanço. Vai e volta, vai e volta. E isso foi lesando a pressão dela. Graças a Deus, não lesou fortemente os rins. E aí ela saiu dessa crise através do quê? Vivendo o luto dela. Acabou, passou isso, a pressão dela voltou aos mesmos níveis do de vocês aí, 12/8. Maravilha, né? Bom, então nós falando aqui da diabetes, né? Quando a gente faz os exames, vocês talvez já tenham feito os exames aí para diabetes, né? O ideal é que a insulina esteja abaixo de 5. Glicose de 110 a 125 quando em jejum, né? Acima disso, já há uma propensão a ter um desequilíbrio diabético. Então é bom ter cuidado, se você já fez seus exames, observe esses índices aí. E se não, e de repente tem alguma dessas características que eu passei aqui, né? Você de repente está sentindo essa dificuldade, né? Procure fazer seus exames lá para buscar correção e o bioalinhamento. Uma vez constatado clinicamente um problema diabético, você pode entrar em contato, nós vamos te ajudar com o bioalinhamento. Há um conflito de resistência. Bom, vamos falar do que agora? Qual que vocês pediram aí? Tá. Artrite, né? Sim.
A artrite também está nesse grupo de doenças autoimunes. E por quê, né? Porque a artrite, ela lesa o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele comanda toda a nossa parte motriz, né? Toda a nossa parte de movimentação, mobilidade, movimentos, inclusive os movimentos mais finos, né? Como abotoar uma camisa, né? Tá difícil. Opa, misericórdia, tá aqui. Aí, ó. Já pensou se eu não conseguisse? Eu ia falar, tá com artrite, hein? Então, o que acontece? A artrite, ela lesa o sistema nervoso periférico e acontece o seguinte, realmente você vai perdendo sensibilidade, vai tendo dificuldade para segurar uma caneta e escrever. Ainda não é Parkinson, tá, pessoal? Parkinson já é uma outra degeneração. Mas o artrite já dá essa dificuldade, porque você perde a força da extensão do ligamento, da musculatura. E às vezes tem até aquela questão de entortar um dedo, né? Até no pé acontece, né? Tem uma síndrome específica do pé, que o pé, a curvatura do pé fica bem forçada mesmo, né? Entorta o pé. Então o artrite, ele mexe com o sistema nervoso periférico e aí o teu próprio sistema não consegue corrigir, por isso que ele chama de autoimune. E aí isso pode ser consequência de outras medicações que a pessoa esteja usando. É muito comum acontecer esse artrite quando a pessoa está fazendo tratamento de câncer, tá? Quando a pessoa está fazendo tratamento de câncer, ele usa algumas medicações que são bem comprometedoras para desenvolver também para o sistema nervoso periférico e pode desenvolver uma artrite. Deixa eu ver aqui. Fechou sem querer. Já volto meu vídeo aí. Estão me ouvindo bem? Joia. Então, pessoas que estão fazendo aí um tratamento de câncer, por exemplo, ele vai usar bortezomib, né, por exemplo, ou talidomida, vincristina, vimblastina, estatinas, e inclusive entra nessa lista aqui, que compromete também o sistema nervoso periférico, entra também o cloroquina. Olha que interessante. Cloroquina, hein? Que está tão em alta agora, né? Nessa discussão aí sobre o Covid-19. Então tem que tomar bastante cuidado quem estiver fazendo uso. Porque se você, nesse caso dos tratamentos de câncer, como são tratamentos prolongados, e às vezes eles falam o seguinte, a gente administra por um período máximo de 3 anos. Mais que isso, a gente sabe que está lesando muito o organismo, então tem que parar. Então, o que acontece? Falta de vitamina B12 também pode trazer um problema de artrite, pode lesar o sistema nervoso periférico. Ou excesso da B6. Nos exames de sangue a gente vai acabar detectando essa ausência ou necessidade de mais vitaminas, né? Essas proteínas, elas grudam nos nervos e começam a dificultar, né, os seus movimentos, começam a comprometer. As manifestações principais da artrite, né, já que ela lesa o sistema nervoso, como que começa? Formigamentos. Então, formigamento no pé. Começou aquele formigamento. Não é aquele negócio de que, eu fiquei com a perna curvada e interrompeu o fluxo sanguíneo e quando volta a circulação, aí dá aquele formigamento. Isso aí até que é uma coisa comum, né? Não tem nenhuma lesão, não tem nada comprometido aí. Mas e se você acorda de manhã já com aquele formigamento terrível?
no pé. Não consegue nem pisar. Isso já está fora de controle, já é um indicador de que tem algum problema ligado aí. Dificuldade com movimentos finos, como eu falei, né? Pegar num lápis, numa caneta, abotoar uma camisa. E outra forma de artrite também é quando ligado a compressão de musculaturas ou nervos, né? Ou mesmo, por exemplo, nervo ciático. É uma compressão. Isso é um tipo de artrite, né? Que está sendo gerado. Pode ser do túnel do carpo, né? Isso é muito comum, né? Quando esse problema aqui no punho, né? Nós temos aqui um tendão que ele atravessa todo o braço aqui, vem aqui no punho. Então, quando tem esse problema no punho do carpo, é um problema de artrite também, né? Então perde a força, não consegue segurar, às vezes, nem um copo, de tanta dor que dá nesse tendão. Tudo isso é o comprometimento do sistema nervoso periférico. Então, é uma doença autoimune. E o que o bioalinhamento entende disso aí? Então, todo o sistema muscular, ele está ligado a um sentimento, né, a um sentido biológico de incapacidade e desvalorização, né? Então, eu me sinto incapaz de resolver uma situação. Em algum momento eu fui desvalorizado diante de executar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Eu me senti desvalorizado naquele momento, né? Eu me sinto impotente para tomar alguma decisão. E o meu sistema biológico, para me proteger do pior, ele coloca então uma lesão no sistema nervoso periférico. Bom, o bioalinhamento ele vai buscar a origem, ele vai trabalhar com esse cliente, ele vai entrevistar esse cliente, vai fazer uma boa anamnese, vai chegar na origem do conflito. Como foi isso? Quando que você se sentiu desvalorizado? Como foi isso? Em que situação que você se sentiu impotente de resolver uma coisa, uma situação? Quando que você sentiu um ataque à sua integridade e você se viu impotente de resolver? Né? Então, o tecido embrionário que nós falamos aqui, que nós nos referimos, ele traz essa conotação de impotência e desvalorização. Então, o bioalinhamento, ele vai ajudar nesse sentido e vai ajudar esses pacientes, clientes que estejam desenvolvendo essa artrite, essas dores nas juntas, nos dedos, formigamentos. Ele vai ajudar a identificar a causa e vai tratar isso com a verbalização. Tá bom? Silene, tem mais algum aí? Qual que era? Falamos de... lúpus, né? Lúpus. Lúpus é uma doença autoimune também. Bom, então vamos falar de lúpus, né? Todos vocês sabem o que é lúpus, né? Então o lúpus ele é uma doença que ele se manifesta normalmente na pele, na epiderme, que é externo, né? Então às vezes tem aquele rubor aqui na face, né? E aí isso começa a ficar muito mais intenso, uma vermelhidão muito grande. Ou às vezes é nas costas, começa pelas costas, às vezes começa no pescoço e fica aquela vermelhidão muito grande, e isso começa a afetar o sistema imunológico como? De novo, um conflito interior, conflito interno, aonde o seu sistema de defesa, seus glóbulos brancos começam a ser atacados e você abre espaço para outras manifestações, porque seu sistema de defesa fica comprometido e qualquer gripe te derruba. Né? A gente fala gripe que hoje, Deus me livre, né? Hoje gripe tem uma coisa séria, né? Não pode nem brincar com gripe, mas se a pessoa tem lúpus, ele está aberto às outras manifestações, aos outros sintomas, às outras enfermidades, porque o sistema de defesa dele está sendo combatido pelo seu próprio organismo, né? Então, o lúpus começa pela epiderme, né? O tecido seria o ectoderma,
e ele está ligado a um sentimento, a uma conotação de limpar uma sujeira. Olha que interessante. Bioalinhamento entende isso. Limpar uma sujeira. Alguém fez uma sujeira com você. E isso te impactou tanto naquele momento, ou fizeram com alguém, você viveu aquele momento e não conseguiu fazer nada. Como um exemplo que tivemos agora, né, recente, a pessoa contando que no trem, né, e o trem é incrível, né? Quem usa trem aí em São Paulo, em Jundiaí, aí sabe que acontece cada coisa maluca no trem, né? E aí ele falando de que entrou uma moça negra e um senhor branquelo, né, já de mais idade, o homem, ele ficava falando, xingando ela de negra safada e não sei o quê. E aí ela foi tentar se defender e aí ele elevou a voz e falava grosserias com ela mesmo dentro do trem. E aí essa pessoa que estava do lado, ele falou, olha, eu quis entrar na briga, mas não entrei. E por quê? Porque ele olhou do lado e tinha um monte de gente e ninguém tomou as dores daquela mulher, coitada. E aquele cidadão cheio de arrogância falando essas barbaridades para ela nos dias de hoje. E aí essa pessoa ficou assim, né? Chateada, mas tudo bem, deixou passar, fechou os ouvidos, tampou, ignorou, que não é, eu acredito que não é a melhor saída, né? A melhor alternativa. Mas e se aquela pessoa que viu a cena, ele toma aquilo para si como, puxa vida, que sujeira que esse cara tá fazendo, né? O que esse cara merecia, né? E ele toma aquilo como se fosse para ele. Então ele pode desenvolver um DHS, que a gente chama, né? Uma situação impactante, inesperada, vivida em isolamento, porque ninguém quis ajudar. Mas aquela moça, por exemplo, se ela não conseguisse, né, se manifestar, verbalizar contra aquilo ali, talvez ela trouxesse para ela mesmo aquela sensação de desvalorização, de impotência, e com base no que? Aquele camarada fez uma sujeira com ela, uma puta maldade, né, foi uma discriminação. Então, isso pode sim trazer também esse tipo de consequência. Então, alguém que tem lúpus, ele teve um momento como esse, onde alguém fez contra ele alguma sujeira. Esse tecido que nós chamamos de ectoderma, ele está ligado às questões de contato e separação. Então aí tem outra conotação. Por exemplo, como a gente fala de vermelhidão, a gente está falando de ligação sanguínea. O lúpus também tem isso. Filiação. Ou quem fez a sujeira com você, no seu entendimento, é um familiar próximo, ou é alguém de ligação consanguínea, marido, esposa. E aí você pode imaginar o que você quiser. Tudo que você tratar como uma sujeira, né, que alguém está fazendo com você, te passando a perna, te enrolando, te traindo, isso pode gerar uma consequência de contato e separação. Eu não quero mais contato com essa pessoa, não dá mais, e aí, puxa vida, o teu sistema biológico coloca um lúpus em você. Então, o bioalinhamento, ele entende que o lúpus, né, ele pode começar pela epiderme, que é o tecido mais exterior, pode migrar em tipo de um carcinoma, né, que a gente pode dizer assim, que ele vai chegar na derme, um pouco mais profundo, dependendo da região do corpo onde começou, ele pode se alastrar, pode ter mais proporções, então ele pode também chegar a outras conotações, mas o principal, quando a gente fala de lúpus eritematoso, né, que é na pele aqui, mais exterior, é contato e separação. Alguém fez alguma sujeira com você e você não quer mais manter esse relacionamento, não quer ter mais esse contato. Tá? Então, como que o bioalinhamento vai tratar isso? Vai identificar qual é o conflito. Quando a gente identificar o conflito através dos sinais do sistema nervoso autônomo, então a gente vai verbalizar para o cliente, colocando ele num outro momento, numa outra situação, que agora ele pode ter contato com as melhores coisas, com aquilo que é bom para ele, aquilo que é satisfatório, é um novo momento,
aquela vergonha, aquele vexame, aquela sujeira que fizeram com ele já não existe mais, ele pode passar sobre isso, ele é forte suficientemente para isso, e agora ele está num novo momento, a gente vai verbalizar, né, com todos os elementos que a verbalização pede, e com certeza o próprio sistema biológico dele vai começar a se reabilitar, e esse conflito interno contra o seu sistema imunológico vai desaparecer, vai ser desabilitado. Tá certo? É incrível, né? Parece que não, é muita historinha, mas não é. A gente já tem casos de pessoas que estavam aqui na sala semana passada, hoje não estão. Hoje mesmo eu encontrei uma delas, comentei, e aí, como é que tá? Puxa vida, olha, não estou nem usando nada mais, estou bem. Né? Em 2 semanas que ela fez a primeira sessão. A gente vai acompanhar por 30 dias. Depois de 30 dias a gente faz um cheque, se precisar de novos exames, vai refazer exames, e a gente vai ver se a gente atuou no trilho certo, né? Se não, a gente vai corrigir também. Mas, olha, é doença autoimune, não tem jeito, o médico falou que é crônico, ou conviver com isso o resto da vida. Não. Não é tomando remédio que se cura nada. Remédio, ele trata o efeito, ele traz alívio imediato. Mas cura, reabilitação, é o próprio sistema biológico. É o nosso próprio sistema que faz isso. Então tem pessoas que, por que alguém se curou de alguma coisa? Porque ele superou aquele momento de crise, pegou esse momento de aceleração, de salto e mudou de patamar. Como? Pela sua fé, pela sua energia, alguma coisa de diferente ele fez além de tomar remédio. Porque só tomar remédio não vai resolver. Tá bom? Vamos lá? Fico à disposição de vocês aí para alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente vai terminar às 9 horas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, você tem? Tá. Tem. A Clarice tem uma pergunta aí. Pode fazer, Clarice. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, eu tenho, agora bem menos, né? Alergia ao sol. Essa alergia, que faz mais de 20 anos, ela começou, eu lembro no dia que ela começou. Dois episódios que ela começou. A alergia. Um que eu estava na praia com os meus pais, meus pés começaram a coçar. E o outro, nós estávamos no fundo do quintal, em família. Eu tinha começado a namorar. É engraçado que é vívida essa ideia na cabeça, só que quando você começou a falar a respeito disso, eu não consigo ver o start da linha do tempo. Como você relacionou ao lúpus, que também é uma doença autoimune, agora eu vou ruminar um pouco mais a respeito disso, mas é muito engraçado que você falou que você lembra do start, né? Na anamnese. E essas duas imagens não me saem da cabeça. É Pois muito engraçado. então. Você vê que tudo tem realmente a sua causa, a sua origem, né? Tem Então, começo, exatamente. você vai ter que contar a sua história, reviver o momento, e num dado momento, o que vai acontecer? Seu sistema nervoso vai apontar, é aqui. Entendi. Interessantíssimo, né? É engraçado demais. É engraçado assim, né? Uma piada do tipo sem graça, mas... E nas constelações, quando eu comecei com a Sirlene, assim, foi inacreditável, mas deu uma aliviada tremenda na energia, assim, do que era antes. Nossa, o tempo tá curando, entendeu? Tá fazendo que a cura aconteça, mas... É muito legal essa cura. Parece que é tudo besteira, que nada acontece, mas fui um monte de médico, e médico só receita remédio. O último remédio que eu tomei um monte de corticoide, com fórmula, remédios pesadíssimos. E é tudo uma questão de saber para onde você olha, né? Exatamente. É uma nova visão, né? Esse é o ponto, é uma nova visão. E aí, não acredito, mas eu estou disposto a participar, a fazer uma sessão, pelo menos, para
conhecer. Ótimo, faça. Porque aqui ninguém precisa ter fé em nada. É só saber que você tem um sistema biológico super inteligente. É verdade. Burro é a gente, né? O sistema todo é inteligente, mas a gente é burro ainda. Um dia a gente chega lá. Perfeito. Ô, Jones, você consegue falar alguma coisa aí de útero ou ovários? Bom, então aí nós estamos falando do sistema vital, né? Porque o endoderma, ele reúne as funções vitais, né? Como, por exemplo, estômago, intestino, e também a parte reprodutora. Então, é o tecido vital. Então, quando a gente fala de útero, ovário, depende do que nós vamos falar, qual é a queixa do cliente, mas tudo está ligado à vida, está ligado ao sistema reprodutor. Ou eu nego a vida, ou eu estou enfrentando um conflito de que eu preciso trazer vida de novo. Né? É interessante isso, por exemplo, um homem que de repente ele tem um problema de ereção, por exemplo, né? Desculpa, ereção não, de infertilidade. Então, o que aconteceu? Em algum momento ele se sentiu desvalorizado nessa sua função e agora chegou um momento em que ele, por exemplo, ele descobre que o filho dele, que é o seu único filho, também tem problemas de fertilidade, não pode ser o seu progenitor, não pode dar sequência. Então, ele entra nesse conflito e há possibilidade pelo bioalinhamento de tratar isso e reverter essa situação para que ele comece a gerar de novo seus espermatozoides. Isso é uma questão de vida. Então, há um conflito ligado a tudo isso. A mulher, da mesma maneira, de repente, tem uma informação impactante de que, por exemplo, vai faltar um descendente, não vai ter como a filha ou o filho gerar outro filho. Essa mulher pode também ter uma crise ligada à questão reprodutora, aos ovários. Isso pode gerar um cisto, tudo mais, no sentido de que ela quer de novo, né, gerar, ela quer de novo ser fértil para dar sequência ao seu clã. E isso pode ter essa conotação. Por outro lado, quando ela rejeita, de alguma maneira ela não quer, tem uma situação impactante ligada a isso, e isso pode também lesar e gerar aí várias questões ligadas ao útero, a ovários, né? Então a gente precisa entender exatamente a questão do sangramento, por exemplo, né, quando a gente estava discutindo, a gente tem que entender mais a fundo, né? Mas normalmente é a necessidade da reprodução acontecer, né, da renovação celular uterina, e por alguma razão há uma negação. Então fica esse sangramento contínuo impedindo que o útero esteja pronto. Tá? Não cada caso é um caso, tá? A gente precisa entender melhor. É porque às vezes a gente acha comum, né, ou acha normal mulheres terem problemas de ovário, terem problemas de muita cólica, terem problemas de muito sangramento, né, nas menstruações. E eu vejo isso hoje não como uma coisa normal, né? Normal não é, o corpo está dizendo algo, mas é comum. Muitas mulheres vivem isso e existe uma forma de tratar isso, então, através do bioalinhamento. Quando a gente fala em problemas uterinos, na visão sistêmica, eles sempre estão ligados à exclusão do masculino, né? O que eu rejeito ali, porque o útero é o reprodutor, né? E ele sempre vai me lembrar o masculino, porque ele precisa do masculino para ele ter a sua função. Então, na visão sistêmica, ele sempre está ligado a uma exclusão do masculino, uma rejeição, e no bioalinhamento também, na maioria das vezes, né? É isso aí. Realmente tem várias questões, mas é o nosso sistema biológico que coloca aí um dispositivo que a gente precisa, a seu tempo, desabilitar, né? A gente não pode ficar o tempo todo, uma mulher, por exemplo, não pode ficar o tempo todo tendo esse tipo de comportamento, sangramento, porque isso vai desencadear em outras
consequências, né? Então, dá para reverter sim, dá para aprender uma nova forma de funcionar ou voltar ao padrão, né? Aquele registro que foi colocado como uma proteção naquele momento pode ser desabilitado, sim. Tá, alguém tem mais alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Gostaram? Gostei. O pessoal perguntou aí no bate-papo, não sei se... Ah, tá. Deixa eu ver aqui, Silene. Lupus, Eu mesmo não passado consigo 20... enxergar. Lupus, mesmo passado 20 anos, tem melhora? Tem melhora. Sim. Agora, o que acontece? O lupus, é o que eu falei, ele começa na epiderme, ele pode migrar para tecidos mais profundos, como a derme. E aí a gente vai ter que entender qual é o conflito concomitante, né? Que está em conjunto com esse primeiro. Então a gente vai tratar sempre pelo primeiro, pelo primário, né? Então tem jeito sim, pode ficar tranquilo que a gente pode entrar em contato e tratar isso aí. Lembrando que às vezes o cliente vem, né, com vários sintomas, né? E o bioalinhamento ele precisa tratar os sintomas, o sintoma de maior peso, porque às vezes os próximos só são desencadeados pelo primeiro, né? Se você tratando um, você exatamente. trata vários, ou você trata primeiro um, tem que ter um prazo aí de 30 a 60 dias, que é o tempo da regeneração biológica da célula, né? Para você poder mexer em outro tema, mas você pode tratar vários temas sim, respeitando o prazo aí de 30 ou 60 dias, que acho que é o prazo da regeneração aí do corpo. Ele sempre acontece antes, mas para que possa tratar, por exemplo, ele está tratando a minha mãe tem vários problemas de saúde, né? Então ele tratou primeiro a questão da circulação, né? Circulação nas pernas, né? Depois vai passar, acho que para o coração, a pressão alta, enfim, tem uma lista aí de tratar. Às vezes as pessoas de mais idade têm muito mais, porque é uma engrenagem, né? Uma coisa fica ruim, outra coisa fica ruim, e aí um vai saturando o funcionamento do outro, então vai estragando a engrenagem. E aí a gente pode usar o bioalinhamento, chás, ervas, mais um monte de coisa aí que é possível recuperar, né, esse corpo. Alguém que está perguntando aqui, dá para falar sobre rins? Dá sim. E eu que pergunto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de rins. Espero que não esteja rim, tá? Mas o que acontece com os rins, né? Os rins, eles têm essa função de reservar líquido, né? Como se a gente... o organismo, né? Como o cérebro ele é um cérebro antigo, ele trabalha da forma rudimentar, né? Ele entende que a função básica é reter líquido para enfrentar tempos de escassez, aridez. Então, o objetivo do rim é sempre esse. Só que o que acontece? Não sei qual é a questão, mas, por exemplo, retenção de líquido. Então, o rim está perdendo função e a pessoa está retendo líquido porque o rim não consegue filtrar, ele está perdendo função, ele está, de alguma maneira, não tendo a mesma performance, né? E aí, então, a gente precisa entender qual o sintoma. Por exemplo, como que a pessoa chega reclamando, né? Eu estou com um problema renal e eu tenho inchaço nos pés, eu tenho fraqueza, eu tenho muita espuma na urina, eu tenho anemia, eu tenho cansaço, eu tenho falta de apetite, náuseas, vômitos, sensação de falta de ar, confusão frequente, até isso pode dar. Né? Por quê? Ele trata da hidratação do corpo, né? Então, os rins, além de filtrar os líquidos do corpo, também ajudam, algumas enzimas, né, também vão ajudar para o sangue, né, para compor o sangue. Aí você vai fazer lá seu exame de urina e também o exame de sangue, para identificar o que está em desajuste, né?
E aí nós temos os índices aí que cada um tem que pegar, no caso, quem tem esse problema, pegar os seus exames para ver os índices, né, do que está acontecendo. E aí você vai observar o seguinte: em que momento eu senti que eu ia ter uma escassez, eu ia enfrentar um momento difícil, ligado, de novo, né, como o rim também está ligado a tecido vital, é vida. Você teve um conflito onde você sentia medo de, por alguma razão, ter falta e comprometer a tua vida, teu bem-estar, tua sobrevivência. De repente, a perda de um emprego. Você tinha uma função muito boa, você tinha uma estabilidade, perdeu aquele emprego, entrou assim aquele pânico, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou manter a minha família, meu bem-estar, a provisão do meu lar, né? Como é que eu vou fazer? E o seu sistema biológico falou, pô, então, espera, vamos reter líquido. Entrou esse dispositivo biológico para te proteger, né? De repente você estava tão nervosa naquele momento que recebeu aquela informação, vai para o RH, misericórdia, pronto, já dá um AVC, né? Aí o rim imediatamente dá aquela pausada, reduz, para de mandar líquido, retém um pouco, no sentido de te proteger e de reservar. Então, pode ser de outra maneira. Você recebeu, sei lá, uma notícia impactante de um parente muito próximo, alguém que você ama muito e que está ligado à sobrevivência, é um quadro clínico, um diagnóstico muito ruim, e aquilo te fere como se quisesse dar a vida para alguém, e não pode, né? Ou então, também pode estar, de alguma maneira, ligado a uma situação de isolamento. Quando você se sentiu isolado, a gente chama também, as crises renais, elas têm uma conotação, a crise do refugiado. É quando você saiu do seu clã familiar, você teve que tomar uma decisão e você agora se sente muito solitário, muito sozinho, e você enfrenta um conflito sozinho, você não tem mais o apoio do pai, da mãe, dos irmãos, você não tem aquele clã familiar, e aí chama-se crise do refugiado. E normalmente o rim é lesado por uma situação vivida de forma impactante, inesperada, vivida em isolamento, né? Então a gente tem que entender a causa, trabalhar isso, e também, sim, a verbalização é uma declaração positiva para o seu sistema biológico, te leva para um outro nível, e assim, com certeza, vai haver uma reação de recuperação da função renal. Tá bom? Não sei qual é o grau, qual é a situação, mas tudo sim, o bioalinhamento entende como uma inteligência biológica. Bom, podemos dizer que com esse Covid aí vai ter muita gente com problema de rim, hein? Infelizmente, né? Muita gente sofreu um impacto, está sofrendo ou vai sofrer um belo impacto aí, e pode ser que tenham muitas pessoas com problema de rins aí talvez até curto prazo aí, né? Vamos ter aí muitos casos aí, né? Infelizmente, porque algo impactante, inesperado, né? Que pode ser pressionado à escassez, né? E agora, o que vamos fazer? E aí os rins podem sofrer aí, né? Que bom que vocês estão aqui e já sabem, né, que existe isso e que existe uma possibilidade nova, né, um novo olhar de se tratar isso, né? Nós sempre respeitamos a medicina tradicional, respeitamos os acompanhamentos médicos, nós não excluímos ou negamos nada, mas nós tratamos, né, o cliente e depois pedimos para que faça os exames e que o médico veja a necessidade de reduzir a medicação, de reduzir no tratamento, né? Se a pessoa ela faz um tratamento médico, quem vai tirar o remédio é o próprio médico. E se a pessoa só tem os sintomas de dores ali e não faz tratamento nenhum, ela mesma vai perceber que o corpo dela começou a reagir, né? Diante daquele tema que ela trouxe ali. Bom, alguém tem mais alguma pergunta?
Aqui está dizendo que a colega entrou agora, ela quer indicar uma pessoa da Bahia para fazer online. Sim, é possível, tá? A gente tá... É claro que o atendimento online, pessoal, é uma novidade, né? É difícil, é muito mais difícil. A gente tem que ter um bom vídeo e um bom áudio, senão a gente tem que estar com a cara aqui, ó, bem encostadinha no vídeo para a gente poder captar os sinais autônomos, né, do sistema nervoso autônomo. Dá para fazer, sim. Se a gente puder ajudar essas pessoas, a gente vai ajudar. Tá? Pode indicar, a gente vai entrar em contato, vai tentar ajudar. Inclusive, nós estamos com um preço bem promocional no valor do tratamento, né? Ele tinha um valor aí, nós estamos fazendo aí uma mega promoção para que mais pessoas possam se curar mesmo, né? Não é ficar ali dependente de remédio. E, então, se vocês souberem de pessoas que têm qualquer tipo de doença, né? O bioalinhamento, ele trata quase todas as doenças. Depende da degeneração que essa doença já causou ali na estrutura física. Ele pode estacionar, né? No caso da visão, da célula da visão e da célula da memória, são as duas células que elas não se refazem, né? Ela morreu, aquela célula morreu. O resto é possível de se refazer, sim, qualquer outro sintoma. Lógico que às vezes leva muito mais tempo. Tudo vai depender do quanto o corpo já desgastou aquela engrenagem, né? Como que o corpo vai se habituar com esse novo comportamento, mas é possível qualquer sintoma de ser tratado. A gente se dispôs aí até fazer uma promoção, né? Tinha algumas regras da promoção, mas para quem quiser fazer, a gente está realmente com preço promocional aí, para que mais pessoas possam serem curadas, né? Eu acredito muito na cura, eu acredito muito na transformação, de que a gente realmente pode ter uma saúde. A Patrícia até tinha me falado da questão de pessoas que não conseguem estar aqui no vídeo. Nesse momento, a gente não consegue tratar porque a gente está todo mundo em isolamento social, né? Embora a gente pode atender, a gente tem um espaço aqui em Itatiba, a gente pode atender, né, com as devidas precauções, né, uma pessoa mais idosa que não consegue olhar aqui na câmera, né, porque o rosto, ele fala o momento que é aquele conflito, né? Essa era a minha grande... Quando eu comecei a estudar bioalinhamento, essa era a minha grande preocupação. Como eu vou saber que eu estou falando a história certa? Então, a gente não precisa se preocupar de como a gente vai saber se a gente está falando a história certa, porque de repente ele vai te fazer perguntas e você vai falar, eu não sei se era essa história. Por exemplo, eu tenho um problema há 20, 30 anos, né? E normalmente a gente não vai lembrar a que momento ele aconteceu, como que foi isso, tem coisa que a gente nem lembra. Mas o nosso rosto, no nosso sistema nervoso autônomo, ele fala o momento que aconteceu o conflito e o bioalinhador vai perceber nas pupilas, no rosto, na testa, no nariz. Então, é independente da nossa vontade, o nosso rosto vai dizer aonde foi o conflito. Então, não precisa ficar preocupado de saber se você vai lembrar a história ou não. Se o que você está contando não é o fato real, o seu rosto não vai avisar. E aí ele vai fazer mais perguntas profundas para que você ache ali a causa. E é incrível, gente, que as coisas vêm na lembrança. Quando a gente começa a mexer, igual a sessão de hipnose, de regressão, quando a gente começa a mexer naquilo, a nossa mente, ela traz as informações, né? E aí você vai lembrar de coisas que você nunca pensou, ou lembrou, ou achou que aquilo fazia algum sentido para você. Mas na sessão, isso vem à tona e o nosso corpo, ele vai falar e ele enxerga muito bem, né? Eu não faço bioalinhamento porque eu não enxergo bem, então eu não consigo observar os detalhes dos olhos, principalmente, né? Os nossos olhos falam muito quando a gente chega no conflito. Então, é possível, sim, a gente tratar a criança, adulto, idoso. Qualquer pessoa pode ter essa oportunidade de realmente
ter a cura, né? Ter aquela questão ali tratada sem por remédio, tá? Então é possível. Então, olha aqui, ó, a pergunta: são 2 sessões? Sim, são 2 sessões. A primeira sessão é a anamnese, é a identificação do conflito e verbalização corretiva, né? de correção biológica. Depois de 30 dias, que é o prazo que a gente espera a reação orgânica da inteligência biológica, a gente faz a segunda sessão. Caso a gente descubra, identifique que, olha, não andei no trilho certo, nós recorremos a uma outra metodologia que chama-se EPASE, tá? Então, 2 sessões. Nessas 2 sessões a gente resolve o problema. Outra pergunta aqui, bico de papagaio. Bom, nós estamos falando agora do tecido de sustentação, né? Mesoderma novo. Então nós estamos tratando de ossos, musculatura. E quando a gente fala de bico de papagaio já é uma atrofia que a gente chama de deformação plástica. Já houve a torção dos ligamentos. O que acontece? Se isso for logo no início, por exemplo, eu identifiquei agora que eu estou começando a ter o bico de papagaio, isso reverte, se alinha de novo. Agora, se já é uma coisa de muitos anos, chegou numa degeneração, o organismo, porque é uma correção biológica, a própria biologia já não consegue mais corrigir tudo, ela simplesmente paralisa. O que ela consegue, no máximo, é paralisar. Tá? Agora, se é algo inicial, agora comecei a sentir dor e houve um desvio e foi identificado que eu estou começando a ter um bico de papagaio, a gente ainda consegue reverter isso. Agora, se você já fala, eu tenho há 20 anos, já a minha coluna realmente fez um S, meu amigo, aí é o seu próprio organismo que reage. Então, aí a gente sabe que não vai ter uma reação a contento dessa natureza, tá bom? Então, não adianta a gente querer também imaginar que o corpo se auto-regenere depois de tanto tempo em degeneração, tá? Mas cada caso é um caso. Há esperança para todos.